Bom, galera, esse episódio é um oferecimento dos nossos parceiros. Água preciosa, preciosa como a vida é. Aldeia, o verdadeiro açaí da Amazônia. Conteúdo visual. VS Atelier, moda fitness. Valeu, galera. Oba, galera. É um prazer estar com vocês aqui novamente, em volta da nossa fogueira. E hoje é um dia muito especial, como todos os outros, né? Sem querer fazer de mais ou de menos dos que já estiveram, mas hoje eu tenho um convidado da autoestima, né? Anselmo, pô, a gente está sendo privilegiado aqui pela presença desse cara aqui. Não, é importante pra caramba para a história do Flamengo, do clube no qual eu sou grato e serei eternamente. Eu sou Fernando Santos, capitão do Storycast. Eu, Anselmo Paiva, tenente de podcast. E eu estou aqui, antes de qualquer coisa, pedindo para vocês se inscreverem no canal, compartilharem, clicarem no sininho para as notificações, nos acompanharem também nas plataformas de áudio Deezer, Spotify, SoundCloud, que até no Spotify agora já tem vídeo nosso também. E sem me estender muito, eu estou aqui com Eduardo Carvalho Bandeira de Melo, administrador que trabalhou 36 anos no BNDES, 2 vezes presidente do Clube de Regatas Flamengo, de 2013 a 2018, e candidato a deputado federal pelo partido PSB nessas eleições de 2022. Presidente, é um prazer te receber. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigado. Prazer todo meu, Fernando, Anselmo, né, falar aqui no Storycast, conversar sobre o Flamengo. Vai ser um papo muito bom, tenho certeza. E um grande abraço a todo mundo que está vendo aí ou que vai ver mais na frente. Muito bom, galera. É interessante, parece que vai ficar. Quem quiser conhecer um pouco do presidente, um pouco da história dele, é bom entender por que o Flamengo se tornou o que é hoje, né? Como começou todo esse processo. E a gente vai contar um pouco dessa história para vocês. Presidente, como é que começou? Flamenguista desde criança? Família flamenguista? Como é que foi? Conta um pouco pra gente, um pouquinho da sua história, pra gente entender quem é o... Eu costumo dizer que eu não tenho nenhum mérito em ser flamenguista rubro-negro, né? Porque eu já nasci numa família rubro-negra, né? Pai, mãe, os avós, todos os tios, todos os primos, todos os irmãos. Então, ali era uma família... Uma pressão, hein? Era uma família rubro-negra mesmo, e o que é ótimo, né? Porque... isso garantiu a felicidade da família toda. É legal, não tem pra onde correr, né? Não tem divisão, não tem briga. Não tem briga, né? E depois, à medida que a gente foi casando também, todo mundo casou com rubro-negra, né? Minha única irmã casou com rubro-negro, né? Meus filhos, né? E meus netos hoje são rubro-negros, meus sobrinhos. Qual o seu nome? Fulana. Qual o seu time? Friburguense, então não quero. Que bom, que legal, presidente, que legal mesmo. Poxa, você é natural do Rio de Janeiro, né, presidente? Sim, carioca. Carioca do Rio de Janeiro. Esse tempo todo no BNDES, como é que foi essa ideia de migrar, né? Você já era sócio do Flamengo, tinha essa vida no clube, de frequentar, enfim, como é que funcionou essa história? Não, eu sou sócio do Flamengo desde 1978, né, desde antes de você nascer. É verdade. E eu sempre fui torcedor de arquibancada, né? Morava na Tijuca, perto do Maracanã, estava sempre lá no Maracanã, mas eu gostava também de ver o time jogar fora, né? Nos estádios aí da cidade do Rio de Janeiro, inclusive as categorias de base, né? O senhor acompanhava as categorias de base? Acompanhava, até eu escrevi uma crônica que eu devia ter trazido esse livro para vocês, aí depois eu trago. Né, um livro que foi editado agora com crônicas sobre a paixão que o Flamengo desperta em todos nós. Não é um livro sobre o Flamengo, é um livro sobre a paixão, né, pelo Flamengo. E aí a minha crônica contando um dia em que eu fui à Rua Bariri. Eu tinha 15 anos de idade, meus irmãos tinham 14 e 13, eu carreguei os 2 comigo, os 3 com a bandeira do Flamengo. Fomos na Rua Bariri ver um jogo do time de juvenis, que na época se chamava, né, não tinha juniores, nem sub-20, né? Era o sub-20, mas chamava de juvenis.
O time do Flamengo não tinha a menor condição de ganhar aquele campeonato, ele acabou em terceiro lugar. Um sábado à tarde, na Rua Bariri, a gente morando na Tijuca, ali na usina. Para chegar lá tinha que pegar 3, 4 conduções, né? Aquela coisa, né? Quem é que vai a um jogo desse, né? Sábado à tarde na Rua Bariri. Calor, né? Foi novembro isso, né? E aí quem é que vai? Fomos nós, né? De ônibus lá com a bandeirinha do Flamengo. E aí chegando lá na Rua Bariri, entramos e vamos procurar a torcida do Flamengo para ficar junto com eles, né? Que ali não tem nada coberto. Tinha ninguém. Tudo Não tinha ninguém, aí ficamos lá, nós, aí o time entra em campo, né? 2:55 da tarde, o time do Flamengo entra em campo, aí procurou a torcida do Flamengo para fazer aquela saudação e tal. E aí, quem que eles encontraram? Nós 3. Né? Cada um com a sua bandeirinha lá, e aí eles vieram e fizeram a saudação para nós, gente. Aquilo para mim foi uma coisa, né? Eu fico arrepiado assim até hoje, só de pensar nisso, na emoção que eu tive de ver o time do Flamengo ainda, que é o time de sub-20, né, na época juvenil, de 1968 e tal, né, vindo para mim, né, e para os meus irmãos ali, aquilo ali para mim foi uma coisa, eu nunca vou esquecer esse dia. Aí na minha crônica eu conto essa história. Né, o jogo foi 0-0, não teve nenhum lance importante, mas foi aquele dia que não saiu da minha cabeça, né, e aí então era assim, né, eu ia para ver o Flamengo jogar, onde fosse. E Maracanã, então, eu ia sempre. Aí eu achei que, por ser torcedor, eu tinha a obrigação de ser sócio. Embora eu morasse na Tijuca, né, e o Flamengo, a sede do Flamengo fosse na Gávea, né, eu não ia frequentar mesmo, mas eu queria ser sócio. Então, logo que eu comecei a trabalhar, ganhar um dinheirinho e tal, eu fui lá e comprei um título de sócio proprietário do Flamengo. Em 1978. Sócio proprietário. Sócio proprietário. E aí fiquei, né? O sócio proprietário do Flamengo, todo sócio proprietário do Flamengo pode ser conselheiro desde que faça a opção. Né? O Flamengo tem mais de 2.000 conselheiros, membros do Conselho Deliberativo. E aí eu era sócio, era conselheiro, né? Mas ninguém ouvia os meus conselhos, né? Ninguém queria nem saber. E eu estava lá, e aí um dia, em 2012, ia ter uma eleição em dezembro, eu estava apoiando uma das chapas, né, tinha alguns conhecidos nela e tudo, mas não, eu não era um protagonista, né? No máximo, de repente, se ganhasse, poderiam me chamar para exercer algum cargo, eu nunca tinha sido cartola também. E acabou que essa chapa, os dois, o candidato a presidente e o candidato a vice-presidente, eles tiveram a candidatura contestada porque eles não tinham 5 anos de vida associativa ininterrupta. O Valim Vasconcelos. O Valim Vasconcelos e o Rodolfo Landim, que hoje é o presidente do clube. Sim. Né? Nenhum dos dois tinha, segundo acusavam, né, 5 anos de vida associativa ininterrupta. Aí eles começaram a procurar, ele e os outros, né, cabeças da chapa, começaram a procurar quem dentre os apoiadores tinha aqueles requisitos. Né? E aí alguém soprou o meu nome lá, falou, não, eu conheço um ali que, né, não tem 5, ele tem mais de 30 de vida associativa ininterrupta, é Flamengo doente, é executivo do BNDES, comprou título de sócio para todos os filhos, não perde o jogo do Flamengo. Aí foram me perguntar, vem cá, você topa ser o plano B, se os nomes lá dos cabeças de chapa forem impugnados? Aí eu topo. Eu já estava aos 49 do segundo tempo da minha carreira do BNDES, eu ia me aposentar, né, alguns meses depois, já estava tudo programado. Falei, topo, mas não imaginei que fosse acontecer. Mas aconteceu, né? Eles foram impugnados, aí do dia para a noite, ou da noite para o dia, eu virei candidato a presidente, né? Aí assumi o restante da campanha e fui eleito. E aí foi como se eu tivesse descido da arquibancada direto para a cadeira de presidente do Flamengo. A história é essa. História espetacular, né? Eu nunca imaginei que tinha sido assim, desse jeito. Porque não era uma pretensão do senhor, né? Não. Naquele momento não era pretensão. Não era. Na realidade, a gente sabe que a presidência do Flamengo, né, tem muita gente que diz que ela não é projeto, ela é destino, né? Então, muitas vezes, no meu caso, foi destino.
eu nunca imaginei, porque eu não participava da política do clube, né? Eu não imaginava assim, né? Entrar, né? Vou entrar e apresentar uma chapa, como? Né? Mas essa chapa já estava formada, era um pessoal Na época que já eram os vinha... notáveis, né? Oi? Tudo pessoas de... Eram pessoas assim, executivos, empresários, né, que tinham assim, eram todos muito bem sucedidos nas suas carreiras, né, mas faltava alguma coisa que era, né, fazer alguma coisa pelo Flamengo. Esse vínculo com o clube, né? Mais longo, mais duradouro, né? Isso, pois é. E aí acabou que eu entrei junto com esse pessoal, né, e ficamos lá, quer dizer, parte deles, 4 ou 5, depois brigaram com a gente, saíram no meio da... São esses, inclusive, que estão hoje no clube. Concorreram contra mim em 2015, perderam, né, e por conta disso eles acho que não me perdoam até hoje, mas é isso, né? A gente era um grupo muito grande de pessoas super competentes. Às vezes quando as pessoas falam, não, você salvou o Flamengo, gente, eu não fiz nada sozinho, não acredito em salvador da pátria, não acredito, né? Acredito em trabalho em equipe, trabalho profissional, trabalho bem feito. Eu tive assim, o privilégio de liderar uma equipe fantástica, né? E todo mundo entrou lá com aquele espírito rubro-negro. Alguns saíram no meio do caminho, mas a grande maioria ficou comigo lá aos 6 anos e acho que a gente conseguiu fazer um belo trabalho. Presidente, e quando o senhor bateu, primeiro dia que o senhor sentou lá, né? Porque o Flamengo não vinha numa situação muito favorável, né? Que a anterior era Patrícia Amorim, se eu não me engano. Então, Sim. o senhor imaginava que aquilo não estava bem. Não, eu sabia que não estava bem, mas aquilo todo mundo chegou lá. Quando viu o papel, Quando sentou, falou assim: o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Foi muito maior. O susto foi maior do que o esperado? Como é que foi esse susto? Não, a gente sabia que a situação era muito ruim. Inclusive, a gente não tinha nem a dimensão exata da dívida do Flamengo, porque as contas eram totalmente, né, irregulares, estavam, né, desorganizadas. Você não sabia quanto o Flamengo devia. Então, a primeira coisa que a gente fez foi contratar uma auditoria top 4, né, mundial e tal, e coisa, para fazer uma auditoria da dívida. Chegamos à conclusão na época que a dívida era 750 milhões de reais, e depois, à medida que vai passando o tempo, né, outras, a gente chama isso de esqueleto no armário, vão aparecendo outros esqueletos no armário, então sabe-se hoje que a dívida do Flamengo era em torno de 800 milhões, que era uma dívida muito grande mesmo para um clube que tem 40 milhões de torcedores. E agora, assim, a extensão da encrenca, né, a gente foi vendo, não foi nem quando tomou posse, né, logo que ganhou a eleição, que a gente começou aquele processo de transição, a se preparar e tal, a gente começou a ver que a coisa era muito pior do que a gente imaginava. No dia que eu tomei posse, a posse formal, né, que foi no final de dezembro, a gente tinha marcado uma reunião lá na PGFN, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ali na Presidente Antônio Carlos, onde era antigamente o Ministério da Fazenda, né? E para tentar, a gente sabia que o Flamengo estava com as receitas penhoradas por débito com a Fazenda Nacional, entre vários problemas, né? E fomos lá para tentar entender a coisa. E aí, quando a gente viu, né, o relato lá dos procuradores, né, que o Flamengo tinha assinado um acordo lá da Time Mania em 2007, não tinha cumprido isso daí, né, a dívida tinha vencido toda, e como você tinha dívida vencida, todas as suas receitas estavam penhoradas, era uma vergonha, né? Aí nesse dia mesmo, no meio da reunião, o Flamengo estava assinando, né, um contrato com a Adidas, né, de fornecimento de material esportivo, que envolvia um pagamento de luvas, né? A Adidas esperou a gente ganhar a eleição para assinar o contrato, né? Ia pagar umas luvas, e aí a gente tinha aquela ilusão de que podia pegar a parte das luvas para reforçar o time de futebol. Né? Quando eu vi o tamanho da situação do Flamengo, o tamanho daquela encrenca, né, e nós falamos para os procuradores, gente, nós vamos receber
um valor aqui na semana que vem de luvas da Adidas. Não é nem sombra do que a gente deve para vocês, mas esse dinheiro não vai nem esquentar na caixa do Flamengo, vem direto para cá, para pagar parte dessa dívida, só para vocês saberem que vocês estão lidando com outro tipo de gente a partir de agora. E saímos de lá e aí eu fui tomar posse, né, no Salão Nobre lá da Gávea. De cabeça inchada. Deu vontade de correr, não, presidente? Eu tinha preparado assim um discurso, né, para minha posse, mas no caminho, né, do centro da cidade para lá, eu mudei o discurso porque achei que eu tinha que fazer eu tinha que ser mais dramático, tinha que ser mais candente para as pessoas entenderem o que era o Flamengo. E aí esse discurso está aí disponível aí no YouTube, né? Alguém gravou e de vez em quando eu mesmo recebo, né? Para meu discurso. Quem está vendo a gente quiser saber, como é que está escrito lá? Não sei. Discurso de posse. Discurso de posse do presidente Bandeira de Mello. Para vocês procurarem lá, para entenderem como é que foi a chegada e o início. Foi gravado ao vivo. Então, e aí nesse discurso, né, eu falei mais ou menos o seguinte, gente: o Flamengo todo mundo sabe que ele tem um passivo financeiro enorme. Agora, muito maior do que o passivo financeiro é o nosso passivo ético e moral. O Flamengo é um clube que não tem credibilidade, que não tem dignidade, que ninguém leva a sério. Um clube que tem 40 milhões de torcedores, boa parte deles são crianças, boa parte deles são pessoas humildes, né, que tem no seu clube de futebol assim, o principal ponto de referência da vida. E que exemplo que o Flamengo está dando para esse pessoal? Eu falei, nós vamos fazer o sacrifício que for necessário para resgatar esse passivo ético e moral. Então, preparem-se, nós vamos ter que sofrer, né, mas para virar esse jogo. E aí foi assim, né? Aí começamos, tivemos que fazer aquelas maldades todas, de devolver o Wagner Love para a Rússia, né, de interditar a piscina olímpica, de pegar os medalhões do esporte olímpico todo e mandar todo mundo embora, que a gente não tinha como pagar. E aí começamos a fazer todo aquele sacrifício que era necessário e 4, 5 anos depois de muito sofrimento, quase caindo para a segunda divisão e renegociando essas dívidas e toda semana em Brasília para tentar aprovar o Profut, para alongar a dívida tributária. Depois de muito sacrifício, a gente efetivamente conseguiu chegar no tal outro patamar, né? Como o Bruno Henrique fala. E agora, só que isso daí foi um sacrifício que nós jamais teríamos conseguido chegar onde a gente chegou se não tivesse o apoio da torcida. A torcida ouviu aquele meu discurso de posse lá, entendeu e apoiou a gente, se dispôs a sofrer 4, 5 anos lá. E eu lembro às vezes que eu estava assistindo um jogo e aí vinha um torcedor falar comigo, pedir para tirar retrato, ele dizia, não, presidente, é isso mesmo, a gente tem que fazer sacrifício, a gente lá em 18º, 19º lugar, na zona do rebaixamento, e o cara me dando força ali. Isso aí realmente não tem preço, gente. A torcida do Flamengo tem, quando falo que eu tenho mérito, que a minha diretoria tinha mérito e tal, mas a torcida do Flamengo tem um mérito que acho que é muito maior, que acho que outras torcidas não tiveram isso, ou não estão tendo isso, não se dispõe a fazer o sacrifício que é preciso, fazer a coisa certa. Se você faz a coisa certa, o resultado acontece. Acho que quando a torcida entende que ela é necessária para isso, as coisas funcionam. É isso aí. Claro que você tem um ou outro caso que a pessoa fica impaciente, e aí começa aquelas besteiras. Não, balanço não ganha jogo, certidão negativa não ganha campeonato, tem que fazer, tem que acontecer e tal. Teve um treinador, eu não vou falar o nome, até porque é uma pessoa que eu gosto muito, mas uma vez disse, não, presidente, não, vamos cair para a segunda divisão e tal, tem que contratar. Não temos como contratar. O orçamento é esse aqui e tal, nós vamos ter que ir com o que a gente tem. Ele falou, não, mas a gente contrata e depois vê como é que paga. Que é a cultura, infelizmente é a cultura, né? Aí eu falei, deve ser por isso que dizem que eu não entendo de futebol. Que isso aqui nós não vamos fazer, não. Que bom que acabou dando certo. Eu andei lendo, tenho que te perguntar, o Zico
te apoiou a candidatura da chapa, né? Da chapa azul. Isso, lá em 2012 ele apoiou. E ele foi importante nessa construção? Não, o Zico é sempre importante para o Flamengo, Claro. porque o Zico é uma inspiração permanente. Né? O Zico é aquele cara que sempre fez a coisa certa, né? Desde que nasceu. Né? Ele é exemplo dentro e fora de campo. Né? Ele não participou da nossa administração, né? Mas eu sempre, né, contei com ele assim como um consultor distante. Às vezes ele estava no Japão, às vezes ele estava na Índia, né? Mas é aquela pessoa que você sempre sabia que podia ligar né, que... Se colocava à disposição sempre que podia. Isso, pois é. Então, e só o fato de ser o Zico, né? As pessoas não sabem, né, qual a importância que o Zico tem na formação da torcida do Flamengo. Isso aí. Né? Porque o Flamengo tem 40 e tantos milhões de torcedores hoje, boa parte deles se deve ao Zico. Né? Sabe que tinha um cara ali que, aquilo que eu falei de dar exemplo, o Zico sempre foi um exemplo. Né? Então, ainda que ele não participe diretamente, né, porque ele tem lá os negócios dele, né, tem a vida dele, só o fato dele existir, para mim, já é muito bom. Isso é muito legal, né, cara? Assim, ouvindo um presidente, até porque eu também penso a mesma coisa, que o Zico, ele começou no Flamengo, ele explodiu dentro do Flamengo, mas ele já é um cara nacional, é um ídolo nacional. Todo mundo. Diria até internacional, né? Verdade, verdade, você tem razão. E todo mundo que se preza... Né? A primeira vez que eu, primeira vez que eu fui ao Japão, primeira e única vez, né? Só fui ao Japão uma vez, né? Pelo BNDES, né? Fui lá representar, eu era o representante brasileiro num curso de desenvolvimento econômico que o Banco de Desenvolvimento do Japão estava dando para os representantes dos países emergentes, né? Então estava lá Brasil, Bulgária, Turquia, Tailândia, Malásia, né? Eu era o representante do Brasil. E japonês é todo formal, né? Você sabe, tem aquela coisa certinha. Quando terminava a aula do dia, você tinha uma festinha, né? E aí uma confraternização com os professores, com os executivos lá do Banco do Japão, que era aquela coisa, né? Que você vai para uma confraternização, a primeira vez que eu fui, as pessoas disseram, não, você é acho que eu era o mais velho da turma, você vai fazer o discurso então, vai para uma festinha para você fazer discurso, né? E aí você ia conversar com as pessoas, né? E aí tinha aquele revezamento, o cara conversava com você 10 minutos, aí trocava, vinha outro, né? E aí eu estava pensando, gente, o que eu tenho para conversar com o japonês aqui? Tem que arrumar um assunto para falar com eles, né? E pensei assim, que vocês são mais jovens, não sei se vocês lembram, né? Falei, vamos falar do National Kid. Né? O National Kid, que era um herói da televisão, no tempo que eu era pequeno, que era um herói japonês e tal. Né? Eu falava do National Kid, aí puxei o assunto do National Kid lá com o diretor japonês lá, não sabia nem quem era o National Kid. Aí eu falei, porra, mas tem o Zico. Pô, quando eu falei o nome do Zico, gente, o Zico, né? Os japoneses todos se derreteram. Ele é um ídolo lá, ele abriu aquele mercado. Isso. Não, o Zico é sensacional. E ele é muito respeitado, até porque foi também técnico da seleção dele. Isso aí, porque ele levou o Japão para a Copa depois de algum tempo, fez até uma boa participação na Copa. Não, muito legal. Ele enfrentou o Brasil, acho, quando ele esteve na Copa, não foi? Eu sou apaixonado por ele lá. No Brasil ele enfrentou o Japão. Também gosto pra caramba. Ele e o Alcindo, outro flamenguista. Alcindo também fez uma carreira brilhante lá. Presidente, vou fazer uma pergunta aqui que você falou que no início, quando você foi eleito, 4 saíram. Um deles foi o Landim, o Vasconcelos, e qual foi o outro? E os outros 2 que saíram? Tinha eram 5, né? Além desses 2, tinha o BAP, que era o vice de marketing na época, o Gustavo, que era vice de comunicação, e o Rodrigo Tosh, que era o vice de finanças. Esses saíram? Todos esses saíram? Na realidade, eles saíram no final do meu primeiro mandato e formaram uma chapa para concorrer contra nós no final de 2015. Aí teve a eleição, né, e nós ganhamos com larga margem. Eu vi aqui. Dentro desse processo, até a primeira eleição, até a reeleição, o senhor foi um momento difícil, né, de reestruturação dentro do clube, pagamento das dívidas, escassez de título. Qual foi o momento mais difícil que tu falou, caraca, olha, você, acho que, não sei se você titubeou, mas que você ficou mais vulnerável nessa luta aí para manter a conduta de quitar as dívidas, de resolver os problemas, para lá na frente ter porque dizem muito isso, né? Você
você deixar de lado o seu prazer do momento para ter um prazer muito maior lá na frente. Qual foi o momento que tu, nessa negócio de deixar para depois, para não se iludir com esse prazer momentâneo naquele momento? Não, isso aí eu já estava disposto a isso desde o início, né? Aos 5 do primeiro tempo eu já sabia que a gente ia sofrer muito. Imprensa, torcida... Imprensa malhou, oposição. Parte da torcida, oposição. Quando a gente começou, o dia que a gente conseguiu emitir as certidões negativas, nós conseguimos, ainda no ano de 2013, se eu não me engano, a gente tinha pago 80 milhões de reais de dívida vencida com a Fazenda Nacional para conseguir compor, né? E ainda numa situação muito difícil. E agora, quando você consegue emitir a certidão negativa, você tem algumas vantagens, né? Você consegue acesso à lei de incentivo ao esporte, você consegue ser patrocinado ou ser financiado por empresas estatais. Quem não tem certidão negativa nem conversa com empresa estatal. E aí nós fechamos aquele acordo de patrocínio da Caixa, e era um acordo que dava ao Flamengo 25 milhões de reais por ano. Aí teve um conselheiro do Flamengo que escreveu que eu era um otário, porque eu tinha pago 80 milhões de dívida para ganhar 25. Ele fez a conta, 80 é maior do que 25, né? Mas é uma questão de princípios, de valores e tal, de visão de longo prazo. Mas você tinha esse tipo de coisa, mas de uma maneira geral, a torcida do Flamengo entendeu isso tudo. Né? Como eu falei aqui, foi super parceira. E a imprensa também, boa parte da imprensa, né? Eu costumo dizer que assim, o meu relacionamento com a imprensa ao longo dos meus 6 anos de mandato foi muito produtivo. Eu aprendi muito. Vários dos jornalistas com quem eu me relacionei são até meus amigos, alguns, mas eu tenho assim, uma admiração muito grande por 99% deles. Né? Claro que tem as exceções, mas boa parte da imprensa entendeu o que a gente estava fazendo, né? Deu apoio. E hoje, né, a grande maioria, né, enaltece a administração do Flamengo. Não sei se você lendo o livro do Rodrigo Capello. Não. Vale a pena. Se chama O Futebol Como Ele É. Ele é um livro que deve ter umas 600, 700 páginas, ou mais até. E fala de quê? Ele tem um capítulo sobre cada grande clube brasileiro. E o último é o Flamengo. Ele conta, né, a história do Flamengo nessa fase de recuperação. Né? E vale muito a pena ler, porque ele faz um relato bem fiel, inclusive dessas crises todas que aconteceram, né? de essa coisa da eleição de 2015 também, ele conta essa história, né? E de uma maneira geral a avaliação que a nossa administração tem da imprensa hoje é a melhor possível. Claro que não é, unanimidade não existe, né? Unanimidade, como diria Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra. É burra. Não, o senhor entrou em 2012. O título da Copa do Brasil de 2013, eu entendo que foi importantíssimo para a credibilidade do projeto e para a manutenção da paciência de todo esse povo que podia te causar problemas, né? Eu acho que foi muito importante. Primeiro que, acima de tudo, eu sou torcedor, né? Então eu quero ver o Flamengo ganhar. É claro que a gente ter ganho um título logo no primeiro ano, e um título nacional, muita gente pode pensar, não, o time do Flamengo já era excelente em 2013. E, gente, vamos combinar que não era, né? Era um time super guerreiro, né? Um time tinha um elenco focado, tinha alguns jogadores muito bons também, mas não era, estava longe de ser o melhor time do Brasil. Mas competição mata-mata tem essas coisas. Né? Você mesmo deve ter sofrido lá, né? Perdemos o Santo André, você não estava lá nesse dia, né? Não, eu tinha esse dia ido embora. Pois é. Infelizmente. A zaga naquele dia, se eu não me engano, era André Bahia e Fabiano Heller, né? Dois canhotos. Dois canhotos, né? Canhotos. Difícil, né? Jogar dois canhotos ali, né? É um jogo totalmente atípico. Mas acontece às vezes, isso né? Aí. O Flamengo ia jogar com o Santo André, 50 vezes ia ganhar 49 e ia perder, e foi aquele dia, né? Isso aí. Mata-mata acontece isso, né? Aquela Libertadores de 2008 que a gente perdeu do América do México aqui com os gols do Cabanhas aqui,
Você podia jogar 100 vezes com a América do México. Tu não ia ali. tomar 3-0 do Pois é, América do mas México. nunca, nem 1-0 e tal, mas às vezes acontece, né? E nesse caso o mata-mata foi positivo para nós, porque nós pegamos o Cruzeiro nas oitavas de final, quando saiu o sorteio, né? O pessoal dizia, o Flamengo já está roubado, então, né? Porque o Cruzeiro foi a primeira Libertadores em que os times da Libertadores, foi a primeira Copa do Brasil em que os times da Libertadores jogaram, né? Sim, eu lembro disso. E o Cruzeiro vinha da Libertadores e o Flamengo tinha começado a disputar lá embaixo, né? Ganhou do Remo, do Campinense, né? Peregrinando lá de baixo. Aí quando chegou nas oitavas, sorteio, pega o Cruzeiro, que era o melhor time do Brasil, disparado da época. Aí, o Flamengo tá roubado. Quando a gente conseguiu passar pelo Cruzeiro, né? Não, tinha um time... O Flamengo podia não ter um time muito... entre os melhores do Brasil, mas tinha um time competitivo, tinha cara vencedor. O Zinho, eu lembro que o Zinho estava no Flamengo. O Zinho não estava em 2004? Ah, não, você está falando de 2004, o Zinho era veterano. Já era veterano. Eu estou dizendo na minha Copa do Brasil, em 2013. Não, mas em 2013 o Cruzeiro tinha vindo de campeão. O Cruzeiro foi campeão. Foi campeão em 2013 e 2014. Verdade. E o time deles tinha, só para dizer que tinha o Everton Ribeiro, já é grande coisa, né? Não, fez inclusive um golaço contra o Flamengo, né? Dando aquele balãozinho no Luiz Antônio, né? Isso. Eu tinha o Ricardo Goulart também. Ricardo Goulart, O Cruzeiro era um time muito, muito competitivo naquela época. Isso. E eles ganharam da gente lá em Belo Horizonte de 2-1, fizeram 2-0 no primeiro tempo. Né? Todo mundo tinha um gol qualificado. Nós conseguimos fazer umzinho no segundo tempo, gol do Carlos Eduardo. Né? E aí viemos para cá, se a gente ganhasse de 1-0, estávamos classificados. E ganhamos de 1-0, gol do Elias, né? E aí o resto é história. Veio Botafogo, Goiás, Atlético Paranaense e tal. Fomos passando por todo mundo e chegamos lá. Agora, é claro que ter ganho a Copa do Brasil naquele ano foi super importante, não só para a nossa satisfação pessoal, mas também, né, porque isso deu um gás aí nas nossas esperanças e tal. Inclusive, financeiramente, foi muito bom também, porque aquela final contra o Atlético Paranaense lá, né, que a gente, inclusive, teve que botar o preço lá no alto, né, porque se a gente não fatura naquela final ali, a gente não pagava o 13º salário. Ainda tinha que se preocupar, além de pensar em ganhar, tinha que pensar nisso. Isso aí. Quando eu vejo aquela... Foi um estímulo para os jogadores, ó. Ou ganha ou não vai ter 13º. A foto daquela do Maracanã naquele dia, né, todo pintado de vermelho e preto, quando eu vejo aquela foto eu penso no 13º salário que a gente conseguiu pagar. Então, essa turma toda que está aqui no Maracanã me ajudou a pagar o 13º salário. Pô, é verdade. A galera que estava lá sintam-se pagadores, né? Esse tipo de coisa a torcida do Flamengo nunca falhou, né? Na época a gente tinha até um programa chamado Flying Dia, em que o torcedor do Flamengo podia emitir um boleto, né, um DARF, né, e pagar quanto ele quisesse para abater da dívida do Flamengo. Maneiro isso. E teve muita gente que fez isso? Teve muita gente. Aí, só que depois a gente conseguiu aprovar o Profut, né? Aí a gente conseguiu alongar a nossa dívida em 20 anos. Isso já era 2015, né? Aí a situação já está começando a melhorar muito, né? Agora, presidente, desses 800 milhões que o senhor falou, quando chegou, encontrou esse brinquedinho assassino lá para o senhor, que 60%, 70% era imposto. Não, mais da metade era imposto. Agora, quando você diz que o Flamengo estava devendo imposto, tem que explicar exatamente o que é, né? Porque o Flamengo é uma associação sem fins lucrativos. Então, o Flamengo não paga imposto de renda, né? Porque ele não tem lucro, né? O imposto de renda é sobre o lucro, então ele não paga. O imposto que o Flamengo devia não era o imposto do Flamengo, era o imposto que ele recolhia do salário do Fernando, certamente. Fundo de garantia. O imposto de renda, né? O imposto de renda e a contribuição previdenciária. Ele recolhia e não repassava para a Receita. Apropriação indébita, ou então, se você preferir, roubo. Cadeia, eu sei que dá cadeia. Pois é. Então, a boa parte da dívida do Flamengo, e não só do Flamengo, da quase totalidade dos clubes brasileiros, era proveniente de apropriação indébita. Então, era efetivamente essa que estava causando a penhora das nossas receitas, e depois, com a legislação do Profut, a gente conseguiu alongar essa dívida em 20 anos. E aí, efetivamente,
e com todas as outras coisas que a gente vinha fazendo com relação à dívida bancária, dívida trabalhista, que é enorme também, nós zeramos, né? E todas aquelas dívidas que eram famosas na minha época também, que o Flamengo tinha deixado uma dívida enorme com o Romário, uma com o Petkovic, outra com o Ronaldinho Gaúcho, né? Que era uma ação da justiça famosa também, Joel Santana, né? Tinha aquelas dívidas todas que se arrastavam ao longo de décadas, né? Pagamos tudo. Então, quando chegou em 2015 com o Profut, a tal dívida do Flamengo, que era um fantasma, né? Que toda eleição no Flamengo, quando você tinha, desde que eu acompanho a eleição no Flamengo, anos 70, né? Você tinha lá os debates dos candidatos, eles iam discutir como é que eles iam pagar a dívida do Flamengo. E aí ficava aquela coisa, às vezes umas propostas absurdas. O Flamengo não tem que pagar a dívida porque ele tem um alcance social muito grande. É uma irresponsabilidade, né? E além de ser uma idiotice. E aí você ouvia isso, não, nós vamos fazendo isso, vamos fazer vamos nos associar com um clube chinês e aí eles vão trazer investimento e aí nós vamos pagar a dívida. Toda eleição era isso. De 2000 depois que eu saí do Flamengo, já teve 2 eleições para presidente do Flamengo. Alguém ouviu falar em dívida ser assunto de debate, de propaganda de eleição no Flamengo? Não. Por quê? Porque acabou o problema da dívida. Hoje a nossa dívida é uma dívida super administrável. Eu deixei ela menos da metade do que eu encontrei e diferida, né, alongada em 20 anos, ou seja, o serviço da dívida é perfeitamente palatável, adequado ao nosso fluxo de caixa. Então acabou o problema. Não. Maneiro. O senhor frequenta ainda o clube? O senhor tem alguma dificuldade para frequentar o clube? Acho que não, né? Dificuldade não. Quer dizer, você é sócio, né? Eu sou sócio. Teve aquelas tentativas de expulsão e tal coisa, mas acabaram não dando certo, mas eu não... Eu acho que assim, o ex-presidente ele deve manter assim, uma certa distância, né? Não deve ficar fazendo acusações, né? Nem querer assim, um protagonismo muito grande. Eu prefiro me manter assim, afastado, né? Não deixei de frequentar arquibancada, isso nunca, né? Nunca vou deixar de ser torcedor de arquibancada, de ser sócio-torcedor, de ser anjo da guarda, né? Mas não frequento muito o clube, não. Vou muito lá vou ter que ir agora para trocar meus ingressos aí para o jogo da Libertadores, né? Do Flamengo e Vélez, porque isso daí né, a gente compra pelo site, pelo programa Sócio Torcedor, mas muitas vezes tem que ir lá trocar pelo ingresso físico, dependendo da... Todo mundo falando de estádio hoje no Flamengo. Sim. Vai fazer estádio, vai comprar aqui, vai comprar ali. Na sua época teve uma história que o senhor assinou a compra de um terreno aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, próximo do Via Parque. Aconteceu isso mesmo ou é história? Não, nós chegamos a assinar 2 opções de compra de terreno para estádio, né? Vamos dizer que chegou mais perto de virar realidade foi um terreno na Avenida Brasil, ali na altura de Manguinhos, né? Sim. Depois, bem no final do mandato, teve essa ali da Avenida das Américas, ali depois do Via Parque, mas era uma coisa precária e nós já estávamos no final de mandato, acabou não se concretizando. Mas qual era o problema na época? Eu sempre achei que o estádio do Flamengo tinha que ser o Maracanã, porque isso na realidade sempre foi, né? A torcida grita, o Maraca é nosso e tal, e na realidade, né, porque o Maracanã tem 72 anos de história, e nesses 72 anos, 80% ou 90% do movimento financeiro do Maracanã veio da torcida do Flamengo. Né? Os grandes públicos do Maracanã, historicamente, né, ou são de jogos do Flamengo, ou jogos da seleção brasileira, que quem estava lá era majoritariamente a torcida do Flamengo também. E eu sempre achei que a solução, inclusive, para o Maracanã, sem pensar como torcedor do Flamengo, pensando como contribuinte, né, pensando nas finanças do Estado do Rio de Janeiro, eu acho que a solução para o Maracanã é que ele venha a ser administrado, né, por um ou mais clubes, e no caso, quem tem movimento financeiro para bancar aquilo é o Flamengo.
Mas, como eu assumi em 2013 e fiquei até 2018, e nessa época o Maracanã era praticamente inacessível ao Flamengo, porque você teve Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, cada vez que tinha uma coisa dessa, você tinha que fazer uma reforma no Maracanã, você gastava, né, uma grana e muitas vezes superfaturada, e o Maracanã ficava em obras, né? Aí você tinha que encontrar outras alternativas. E quando afinal eles voltaram, né? O Maracanã voltou depois da Olimpíada, aí ele passou a ser administrado por aquele consórcio, né? Que botava uma série de dificuldades. O governador, na época, ele era contra que um clube administrasse o estádio. A própria licitação que foi feita, se eu não me engano, em 2011, 2012, proibia os clubes de participarem da licitação, que eu sempre achei um absurdo. Então, como eu estava vendo que essa situação ia se perpetuar, a gente partiu para outras soluções, né? O Flamengo vai comprar um terreno e construir o seu estádio. Mas depois, né, depois que eu já tinha saído, eu saí exatamente quando saiu a administração anterior do Estado do Rio de Janeiro, em 2018. A nova administração já pelo menos entregou o Maracanã para o Flamengo e o Fluminense administrarem sob a forma de permissão, não era uma concessão, mas é uma permissão precária. E com isso, pelo menos, o Flamengo pode jogar lá. Só que o Flamengo não tem segurança jurídica, nem segurança econômica para fazer o que precisa ser feito no Maracanã, porque sabe que essa permissão é precária. A qualquer momento pode vir uma ordem judicial ou alguma, né, como aconteceu isso agora. O Vasco queria jogar lá no Maracanã, né, o Flamengo e o Fluminense achavam que não podia, mas como eles não são nada além de permissionários, né, isso foi ser decidido na instância, né, do governo do Estado, da Justiça, né, e nada a fazer, né? Agora, se o Flamengo for o concessionário e tiver um contrato que respalde, né, a administração do Maracanã pelo Flamengo durante muito tempo, inclusive com possibilidade de você investir no Maracanã para melhorar uma série de coisas que tem para melhorar lá, isso é outra conversa. Como agora acabou de sair um edital de licitação que é absolutamente ridículo, né, que não tem, assim, parece que as pessoas não entendem que o investimento público tem que ser tratado, né, com respeito, né, que aquilo é dinheiro de imposto, é dinheiro de, né, meu, seu, nosso. Disso melhor, né? E fizeram um edital ridículo, né, com prazo curto, né, em que você praticamente devolve o Maracanã para a Suderj, né, e a autoridade, o poder concedente tem poder de interferir até na seleção dos executivos do Maracanã pela concessionária. Então, e ainda tem uma cláusula ridícula lá também, que até no valor econômico não é tão importante, mas é mais a questão do exemplo, né? Em que você é obrigado a dar não sei quantas cadeiras para o governo do estado em todo o jogo com alimentação, né? Ainda dizem lá quanto custa, né? Que tipo de alimentação tem que ser servida? Pois é, gente, isso daí não, se você for olhar assim no longo prazo, isso aí nem é tão caro. Não é tão caro, mas é uma vergonha, gente. Como é que você vai olhar nos olhos do contribuinte, da pessoa que paga imposto com uma coisa dessa? E aí, então, eu estou acompanhando tudo pela imprensa, todas aquelas alternativas de estádio que nós estudamos na época, né, Barra da Tijuca, Terra Encantada, Parque Olímpico, Gasômetro, Niterói, Deodoro, todas essas voltaram a ser estudadas, né, pela atual administração do Flamengo, que não sei o que vai acontecer daí, né? Para mim, a melhor solução seria se anular esse edital aí, fazer um outro sério e tal, e aí o Flamengo poder participar sem prejuízo de se entender que precisa de um outro estádio complementar e tal, aí vai se procurar aí de que forma, ou a Gávea, ou, sei lá, um outro estádio, pode ser menor, pode ser maior, mas o fato é que, sem pensar como rubro-negro, pensando como contribuinte, né, o Maracanã tem que ser olhado, pelo menos com respeito a quem paga imposto.
Porque se o Flamengo partir para a construção de um estádio, como estava falando na imprensa, para 100 mil pessoas, o que vai acontecer com o Maracanã vai ficar jogado às traças como um grande período ficou, e gerando despesa para o Estado, e mal administrado. Infelizmente, a administração pública é muito engessada, né? É um paquiderme, ela custa se mover, né? Não, e as pessoas acham que como o Maracanã já está lá, está pronto, então vamos usar, vou usar isso para meu prestígio político, né? Vou entregar não sei quantas cadeiras para meus aliados, né? E em troca disso, em troca daquilo, aquela coisa do toma lá da cá, do é dando que se recebe, né? E quando você lida com a coisa pública, né? Você tem que respeitar, esse é o dinheiro dos outros, gente. Tem que respeitar o dinheiro dos outros, o dinheiro do público, né? E infelizmente, né, vamos torcer para que haja uma reversão aí nessa expectativa. Tantos anos de serviço público, né, de BNDES, trazem essa consciência, né, cara? Essa consciência que o que é do povo tem que servir para o povo. Mas isso você não precisa nem não deveria, serviço público, não né? Deveria. Isso aí não é só questão de competência técnica, de saber como é que a coisa funciona, né? É uma questão de vergonha na cara também. Sim. Né? É uma questão de integridade. É verdade. Né? O estádio do Flamengo é o Maracanã, sempre foi, né? Enfim, isso, eu acho que pode continuar sendo, né, sem prejuízo de projetos complementares, né? Mas porque o custo, você construir um outro estádio deve ter um custo no mínimo de 100 milhões. 100 milhões? Maracanã, não, muito mais. Muito mais. Contando terreno, mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. Isso não é inacessível para o Flamengo. Tá? O Flamengo hoje está em uma condição que pode, né, num projeto de longo prazo, desde que seja uma coisa, né, vamos dizer, sem nenhum tipo de conflito de interesse, ninguém ganhando comissão nessa história, né? O Flamengo pode perfeitamente comprar um terreno, construir um estádio, né, abrigar a sua torcida lá, e o estádio pode ser até maior do que o Maracanã, mas, gente, e o Maracanã, gente, que é um ícone, que é um símbolo, que é um ponto turístico do Rio, do Brasil, que é conhecido no mundo inteiro, que é o estádio mais, vamos dizer, bem localizado que existe, que eu conheço no mundo, né? Que é servido por metrô, servido por trem, né? Infraestrutura rodoviária ali é ótima também, poderia ser até melhor se você usasse o complexo como um todo, né? Mas o que vai ser do Maracanã? O que você vai fazer com ele lá? Né, verdade, né? Não tinha pensado. Papai Noel no fim de ano, chegando de helicóptero e tal, como era antigamente, quando a gente era criança. Tem mais. Né? Pois é, nem isso tem mais, né? Show do Paul McCartney, né? Frank Sinatra. Uma vez em 4... já morreu, né? Mas Paul McCartney pelo menos tá aí, sobrevivendo. Ainda dá para trazer de novo. Não, o Maracanã tem muitas histórias. Tem uma história triste de 50, mas isso aí a gente não lembra. Mas faz parte do processo. Essa história vamos lembrar de coisa boa. Ajudou a construir todas as outras boas, né? Isso faz aí. parte do processo. Futebol tem isso, né? Assim como o Flamengo perdeu do Santo André, o Brasil perdeu do Uruguai em 50. É isso aí. E dentro da cultura que o senhor trouxe da sua experiência como líder de equipe, você encontrou uma cultura do Flamengo totalmente de clube de futebol. Sim. E para colocar, você já falou para nós aqui, o senhor falou para nós que tinha uma equipe muito competente. Muito. Mas mesmo assim vocês eram em menor número do que a cultura que já existia lá, né? Da galera que já está ali dentro da mesmice do clube de futebol, que como o senhor falou, que até um treinador falou, não, a gente paga aqui e depois o outro se vira. Foi difícil colocar a cultura de vocês, botar a cultura de que, não, gente, vai ser assim, pode atrasar um pouquinho aqui, mas vamos lá para frente porque a gente vai retribuir ela na frente. Porque eu entendo que dentro de é muito difícil você mudar a cultura de uma empresa, mudar a cultura de uma instituição. E vocês fizeram isso. Foi uma espécie de choque, mas é um choque que tinha que ser feito. Né? E ninguém em nenhum momento pensou em voltar atrás. Sim. Né? A gente sabia que a coisa certa era aquilo, então vamos fazer sempre a coisa certa. E fomos em frente, fomos metendo os peitos aí. De vez em quando você tinha uma reação ali, mas como eu falei, gente, a torcida foi a nossa grande aliada nessa história. Né? E até hoje ela comemora, né? Não, tá colhendo os frutos, né? Isso, né? E eles me tratam com muito carinho, né? Porque, né, às vezes, né? Inclusive essa coisa que eu acho até exagerada, não, você salvou o Flamengo, gente. Eu não acredito nessa coisa de salvador da pátria, né? Mas, né? Eu fiz lá o melhor que eu pude, mas com a ajuda de uma
equipe de VPs excelente, de profissionais, né? O Flamengo teve uma administração exclusivamente profissional durante os 6 anos, né? Ninguém empregou parente, ninguém empregou amigo, né? Tudo ali, né, da maneira mais rigorosa possível, dentro dos melhores princípios de governança, e eu acho que foi isso que fez funcionar. E esse tipo de coisa que a gente tem que ficar atento para que não volte, né? Porque se começar aquele tomar lá da cá, dizer, não, eu vou botar o fulaninho aqui, né? Mas aí você me apoia lá naquela votação, né? Esse tipo de coisa a gente não... É engraçado que eu já vi de torcedores, né? Torcedores falam assim, poxa, o meu time precisava de um bandeira de Melo. Será que, né? As pessoas eu não vou falam... falar o time, assim, mas você às vezes conversando, e infelizmente, a maioria dos clubes brasileiros passa por uma dificuldade muito grande. Por quê? Para você ser dirigente, você não precisa ter capacidade administrativa. Você tem que ter capacidade política interna para te eleger ali. Mas a grande maioria... Se elege depois... Se elege. E aí qual é o objetivo? Nada na vida dá mais notoriedade que o futebol. Você vê que você tem um jornal só disso, né? Então, o cara entra com o objetivo de marcar o nome dele. O que ele vai deixar do balanço, da certidão negativa, ele não está preocupado. A vaidade, né? E exatamente. Os interesses pessoais acabam se sobrepondo aos legítimos interesses do clube. Tem uma história que eu conto de vez em quando também, que era quando a gente estava negociando, já 2016, final de 2016, meu segundo mandato já, a gente estava negociando com a Globo, né, o contrato de direito de transmissão que ia começar a vigorar em 2019. Né, e a Globo, na época, e a Turner também, negociaram com vários clubes, com todos os clubes da Série A e B, e todos os clubes receberam um valor assim substancial de luvas, né, por conta do contrato que ainda ia começar, né, 2 anos depois. O que o Flamengo fez com as luvas? Luva é uma receita, né, não recorrente. Você recebe uma vez, depois não tem mais, né? Depois você vai receber aquelas parcelas anuais. Então você não pode pegar o dinheiro das luvas e investir no seu time daquele ano, melhorar o seu time daquele ano. Você não pode colocar as luvas no custeio do clube. Então a gente pegou as luvas e terminamos nosso centro de treinamento, usamos para diminuir a dívida do clube, ainda mais, né? E uma parcela grande das luvas nós deixamos para a administração seguinte do Flamengo, que eu não sabia nem quem seria. E eu lembro de um diretor da Globo que falou, gente, o Flamengo foi o único clube que fez isso, deixar uma parcela das luvas para a administração seguinte. E a gente poderia ter sacado isso antes? Poderia, né? Mas aí é uma coisa de desconto de fluxo de caixa, né? Seria menos dinheiro. A gente achou que era melhor receber mais na frente, ainda que não fôssemos nós, né? E todos os clubes, né, tiveram também esse aporte, né, de luvas do contrato da Globo na época. Só que nenhum deles, né, deixou nada para o seu sucessor, e a maioria esmagadora pegou o dinheiro e torrou naqueles 2 primeiros anos. Tanto que os clubes, né, mesmo aqui do Rio, dos nossos rivais de outros estados, assim, eles fizeram times poderosos em 2017 e 2018, que inclusive atrapalhou a nossa vida, né? Mas o Flamengo ainda se manteve ali fazendo a coisa certa. Durante essa negociação, teve um dirigente de um grande clube que estava reunido com a gente, né? E aquela reunião de vários clubes, que ele me saiu com essa, assim, gente, eu não quero saber do futuro, eu quero saber do meu mandato, quero saber quanto é que vai entrar no meu mandato. Não precisa dizer que o clube dele, né, teve problemas sérios, né, que está enfrentando até hoje. Eu não vou dizer quem é e tal, claro, coisa, claro, né? Mas o Flamengo fez a coisa certa, né? As pessoas perguntam, não, por que você fez isso? Né? Por que você não... Você gerou no problema final de mandato. Pois é. Você por que você não aproveitou para botar mais dinheiro em caixa durante o seu mandato? Gente, porque não era a coisa certa a fazer. Eu não estava lá agindo em meu nome, eu estava agindo em nome do Flamengo. Eu tenho que pensar no que é melhor para o Flamengo. Se você está agindo em nome de uma instituição, seja o governo, seja o seu clube de futebol, a sua empresa, você tem que agir com a cabeça
né, e olhando vendo o interesse da instituição, do seu clube. E foi o que eu fiz, né? Foi o que nós fizemos. E não me arrependo disso. Houve reconhecimento dessa atitude dos sucessores de quem te sucedeu? Assim, quer dizer, todo mundo sabe que eu não tenho uma boa relação com os meus sucessores, né? Então, a gente nem conversa sobre isso, né? Eu tenho certeza que, como eles sabem fazer conta, devem ter visto que foi uma atitude extremamente positiva para, né, o clube. Mas nunca conversamos sobre isso, não. É bem interessante e vale a pena, né? Ele gerou um grande problema para os outros dirigentes. Porque ele acabou fazendo o que é certo, coisa que ninguém fazia. Acaba arrumando um problema. O certo acaba ficando errado, né? Nesses casos. Presidente, isso é uma coisa até mais com relação a mim, porque na sua gestão foi vendido a concentração do Morro da Viúva, não foi? Uhum. Não foi na sua gestão? O prédio do Morro. Na realidade, não foi vendido, né? Foi feito o quê? Nós fizemos uma parceria com uma empresa construtora, né, em que você lembra que aquele prédio ali era um elefante branco, né? Sim, aquilo dali estava ameaçado de cair um dia, né? Era invadido, né? E era um patrimônio que tinha um valor muito grande, mas que não servia para nada para o Flamengo, né? Ao contrário. Absurdo, lugar lindo. Lindo, pois é. E então, o que adianta você ter um prédio daqueles enorme, num lugar bonito, maravilhoso, e o prédio caindo aos pedaços, né? Já foi usado como concentração no passado, né? Mas era um problema sério, né? Uma coisa que vinha desde os anos 40, né? Quando foi construído aquele prédio. Então, o que nós fizemos foi o seguinte: fizemos uma parceria, né, com essa empresa do ramo imobiliário. Eles fizeram um retrofit geral do prédio. O prédio, né, tá... O que é um retrofit para a galera que está nos vendo? Às vezes não tem essa... Um retrofit é assim, uma modernização, né? Então, é um prédio antigo que você torna ele moderno, funcional, eficiente, sim, né? Sim. Isso é um retrofit. Retrofit, aprendi. Né? Um banho de loja. Isso, então ficou uma coisa maravilhosa e o Flamengo não gastou um centavo ali, ainda recebeu uma grana adiantada que a gente usou no centro de treinamento, e nós ficamos, se eu não me engano, com 48 unidades, 48 apartamentos daquele prédio que está lá, ainda pertence ao Flamengo. Só que só esses 48 apartamentos hoje valem muito mais do que valia o prédio inteiro antigamente. É um patrimônio que hoje, você botar a preço de mercado ali, deve dar uns 200 milhões de reais. Deve ser o preço que o Flamengo tem ali dos apartamentos. É uma coisa que pode ser usada, né, no futuro em algum outro projeto de longo prazo do Flamengo, se for usado com responsabilidade, né? Ou seja, era um problema que virou solução. Presidente, planejamento da construção do Ninho do Urubu, que aquele terreno já era do Flamengo há muitos já anos. existia, e dentro do processo dele, com o dinheiro que conseguiu economizar, ele começou a modernizar o Ninho, não foi isso, presidente? Sim, na realidade a gente tem que render assim, homenagem ao presidente Jorge Elal, que foi quem comprou o terreno. Isso. Né? Em 84. Porque quando eu cheguei no Flamengo em 92, eu já escutava falar da construção do Ninho do Urubu. Isso, pois é. Então, lá o Zico, ele foi vendido para o Udinese em 83. Né? Se eu não me engano, o presidente Elal, ele assumiu o Flamengo em 84, né? Ainda sobrou uma graninha lá da venda do Zico. E aí o presidente Elal, que sempre foi muito preocupado com a formação de atletas, inclusive a própria formação do Zico tem um grande mérito do Elal, né? O Elal, na época, era um empresário super poderoso e tal coisa, e bancou lá o tratamento do Zico, né? O Zico é muito grato a ele até hoje, e acho que toda a torcida do Flamengo deve ser. E então o Elal comprou esse terreno, que na época era um lugar distante, né? Era já me contou, parece que um aviário, né? Tinha lá tinha lá uma instalação lá de avicultura e tal, e 150 metros quadrados, planos, né? E ele, na época, pensou, né? Aqui vai ser o futuro das categorias de base do Flamengo. Ele pensou, na época, só nas categorias de base, né? Mas só que foi comprado o terreno e o Flamengo não tinha mais dinheiro para construir, né? Então, na época, até se
em determinado momento, acho que um pouquinho mais à frente e tal, se construíram os campos, né? Mas Em 2006 eu treinei lá, só tinham 2 campos e um... Não era, nem Lugar um pra mudar de container, roupa. não era nem um container ainda, era não, uma aquela construção casa antiga, pequena né? de cimento com 3, 4 chuveiros, um só quente. Pois é. E, enfim, depois foi fazendo aos poucos até a sua chegada, não foi? Isso, né? Aí, mais ou menos na época que o Kleber estava lá como vice de futebol, acho que ele tomou a iniciativa de acelerar a utilização do Ninho do Urubu, e aí foram construídos esses campos, e já na administração da presidente Patrícia, o Vanderlei Luxemburgo estava lá como treinador, eles tomaram a iniciativa de fazer um projeto para construir um módulo do centro de treinamento. E efetivamente fizeram um projeto e começaram a obra, mas aí acabou o dinheiro e ficou aquele esqueleto, né? Então, aquele esqueleto ficou lá de 2010, mais ou menos, 2011, né? E foi como nós encontramos lá. Quando nós chegamos lá, você tinha lá os 150 metros quadrados lá, tinha 5 campos já, né? Que não estavam, vamos dizer, combinar aqui no estado muito bom, e tinha aquela instalação provisória que era o vestiário dos atletas, né? Tinha essa casa que o Fernando se lembrou aqui, antiga, mas tinha quase que era uma instalação de container já, né? Que tinha o vestiário, tinha um arremedo lá de sala de musculação e lama para tudo que era lado quando chovia, né? E a gente passava até umas vergonhas assim, isso já na minha administração, que eu lembro que uma vez o Paulo Vitor, o goleiro, se machucou no treino e ele teve que ser resgatado de carrinho de mão, né? Porque tinha poça no caminho lá do... Lembra do carrinho de mão? Lembro do carrinho de mão. Pois é. E aí a decisão que a gente tomou foi: vamos terminar a obra, né, da época né, do jeito que a presidente Patrícia deixou. E aí começamos a investir, aí nisso teve recebemos uma parte já dessa operação do Morro da Viúva, que realmente a operação do Morro da Viúva foram 2, né? A primeira que era com o grupo X, né, do Ike Batista, né, que eles pagaram as luvas, mas não tiveram condição de continuar, então nós recebemos as luvas, deixamos lá no centro de treinamento, investimos no centro de treinamento, e aí fomos, né, com muita dificuldade completando aquilo, até que em final de 2016 a gente conseguiu, né, concluir aquele centro de treinamento para os profissionais, né, aquele que fica lá no fundo do terreno. E aí inauguramos em 2016 e a partir daí a gente passou a ter um local adequado, né, para treinamento, para hotelaria, para atender imprensa, né, musculação, tudo e assim, padrão primeiro mundo. Só que faltavam as categorias de base, né? Então o que a gente decidiu foi: então vamos construir lá no início do terreno um centro de treinamento de altíssimo nível, né, muito melhor do que esse aqui que a gente acabou de construir, melhor do que qualquer coisa que exista no Brasil, dos melhores do mundo, e esse daqui que é muito bom vai ficar para as categorias de base. E aí foi assim. Então, entre 2017 e 2018 a gente construiu aquele módulo, né, o segundo módulo 2, que foi inspirado no CT do Chelsea, né? A equipe lá do Vrobel, né, foi à Europa, visitou vários centros de treinamento para escolher qual era o melhor para nós e tal. E aí fizemos esse realmente, né, a nossa situação financeira já estava melhorando muito, teve o dinheiro das luvas da Globo, então construímos o que existe de melhor, né, tanto que é um motivo de orgulho para todos os rubro-negros, né? Que cada atleta que antigamente o atleta chegava no Flamengo, olhava aquilo e dizia: o que eu vim fazer aqui? Né? Agora, né, ele fica feliz da vida de ver o que tem lá para
né, para garantir as condições de trabalho, né, de hospedagem dele, que é o que existe melhor no mundo. E aí esse CT definitivo foi inaugurado em novembro de 2018. Eu saí da administração do Flamengo em dezembro de 2018. Então, um mês antes de eu sair, a gente inaugurou o centro de treinamento e, a partir daí, passamos a ter os 2 centros de treinamento, né, concluídos em funcionamento, tanto da base quanto profissional. Que legal, presidente. Eu não posso deixar de falar para vocês aqui, mesmo equalizando todas as dívidas, tendo todo esse trabalho, tanto financeiro e cultural dentro do Flamengo, o presidente conseguiu ainda 2 Taças Guanabara, se estiver errado, me corrija. 14 e 18, é isso? Sim, 2 cariocas, sendo um invicto. 2 cariocas, 14 e 17, isso? Isso, 17 invicto. 17 invicto, campeão da Copa do Brasil. Na base, conquistou um monte de coisa, 2 vezes a Taça São Paulo de Futebol Júnior, coisa que pra gente aqui sempre foi... Isso é um dos meus maiores orgulhos, né? Foram as 2 copinhas, né? De 2016 e 2018. E o senhor conseguiu também vice-campeão da Copa do Brasil 17, 18, campeão 18 e vice 2013. Campeonato Brasileiro, Isso. nós fomos 3º lugar em 2016 e vice-campeão em 2018. Eu só errei no número. Uma coisa bem legal que eu estudei, que fiquei feliz quando li, foi o título brasileiro feminino em 2016. Uhum. Foi isso que o senhor reativou o futebol feminino. Isso, uma parceria com a Marinha do Brasil. Com a né? Marinha. Aí vai a sigla negativa. E também a ideia, se você não pode fazer por si, você vai trazer parceiros que vão te ajudar no processo e te representar dentro daquilo ali. Claro, e foi muito bom para a Marinha também, se associar ao Flamengo. Isso aí. Né? E em 2016, o Flamengo foi o clube, um dos clubes, foi o clube, né, que da Série A do futebol brasileiro que mais forneceu atletas para a Olimpíada. Né, para a Olimpíada 2016 aqui no Brasil. Já fomos campeões do mundo de basquete em 2014, repetimos agora. Isso. Né? E o time de basquete do Flamengo foi top esse tempo todo. Ganhamos praticamente todas as edições lá da NBB. Né? E o nosso esporte olímpico, né, passou a ser motivo de orgulho, né, e muito bem administrado, não só pelo vice-presidente, o Alexandre Póvoa, né, que é um craque, ex-atleta do Flamengo também, como pelo nosso diretor executivo profissional, que é o Marcelo Vido, que é absolutamente campeão. O Marcelo Vido, assim, logo que a gente assumiu em 2013, né, com aquela situação de a gente ter que mandar embora os atletas, medalhões lá do esporte olímpico, né, vamos fazer uma coisa de longo prazo no esporte olímpico, mas precisamos trazer alguém que seja top do top. Aí fomos lá no Marcelo Vido, que estava no Minas Tênis, fazendo um trabalho fantástico. Né, aí, sem muita esperança, conversamos com ele, falou, temos esse projeto aqui para o Flamengo e tal, vamos fazer o Flamengo assim muito maior do que ele é hoje, queria contar com você, né? Não podemos pagar muito. E para minha surpresa, o Marcelo Vido resolveu vir para o Flamengo, aceitar o desafio, ganhando a mesma coisa que ele ganhava lá no Minas, estava com a vida resolvida, né? A família dele lá, e ele veio para cá e felizmente está aqui até hoje, né? O que é para mim uma assim, motivo de muita satisfação, né? Quando eu vejo que o Marcelo Vido está lá, né? O Póvoa já foi porque saiu junto comigo, né? Mas enquanto o Marcelo Vido estiver lá, eu vou ter certeza de que o Flamengo vai estar muito bem gerido na parte de esportes olímpicos. Essa manutenção é uma comprovação de que tomou a decisão certa, né? Marcelo Vido, inclusive, que já tinha sido campeão do mundo de basquete como atleta. Lá atrás, no Sírio, já tinha sido atleta do Flamengo de basquete. Né, e depois voltou e foi campeão do mundo de novo como diretor, agora já 2 vezes. Caraca, que legal. Qual foi a sua maior alegria dentro desse... Como flamenguista, não. Vou te fazer uma pergunta, vou fazer 2 com relação a isso. Qual foi o jogo mais especial dentro da sua história de flamenguista? Não de presidente do Flamengo. Rapaz, de flamenguista são tantos, né? Mas... 2. Olha, 2
porque aquela fase ali do Flamengo de final dos anos 70, início dos anos 80, né, foi absolutamente mágica, né, e para mim, né, mais ainda porque foi a primeira vez que eu vi o Flamengo muito poderoso, né? Eu sofria muito com o Flamengo nos anos 60, né? E na época o Botafogo tinha um timaço, a gente perdia sempre do Botafogo, eu sofria lá. Aí, Brincava assim porque o Botafoguinho, você Botafoguinho? Mas 4x1 eu tava lá. Antes do presidente não tivesse sofrido. Mas nessa época que o seu time ganhava muito do meu, uma coisa que sempre nunca saiu da minha cabeça é o seguinte: eu nasci no mesmo mês, no mesmo ano do Zico. Caraca, hein? Então, nos anos 60, eu sofri o diabo com o Flamengo ali, perdendo o Botafogo, né? Com aquele time que era um time de guerreiro, era um time que tinha muita raça e tal, mas que estava longe de chegar perto dos grandes clubes brasileiros da época, Santos, Botafogo, Palmeiras e tal. Então a gente sofria muito. E eu, como tenho a mesma idade do Zico, eu imagino, eu não conhecia na época, né? Que enquanto eu ia para o meu colégio lá na Tijuca, ele ia para o colégio dele lá em Quintino e sofria que nem eu sofria. Né? Verdade. Só que eu sou um perna de pau e ele é o maior jogador que eu vi jogar. Então, quando ele começou a jogar e foi para o Flamengo, ele fez justiça, né, com os próprios pés. E acabou com essa brincadeira, né? A partir do momento que o Zico entrou no time do Flamengo, nunca mais o Botafogo se criou com a gente. Se vingou de todos os seus anos de sofrimento. Se sofrimento. vingou de tudo, e eu aproveitei isso, né? Então, aquela geração do Zico, Júnior, Leandro, Adílio, Andrade, né? Ela começou a fazer sucesso a partir de um jogo em 1978, em que o Flamengo ganhou do Vasco na final do segundo turno, já tinha ganho o primeiro, com um gol do Rondinelli, né? Gol do Rondinelli de cabeça, o Zico bateu o escanteio, né? O Rondinelli veio lá de trás, pulou, disputou com o Abel Braga e tal, e o Leão era o goleiro, né? Então aquele jogo, né, para mim, né, eu estava lá na arquibancada, né, vibrei, né, muito, e aquele foi o jogo que marcou o início daquela geração de ouro, né? O primeiro título daquela geração de ouro. E aí veio, né, o tricampeonato carioca, né, o campeonato brasileiro de 80, com aquele, né, o Nunes no finalzinho dando aquele corte no Silvestre, metendo ali, né, e aí o campeonato Libertadores, o Mundial de 81, né, e aí veio o outro brasileiro de 82 também em cima do Grêmio. E assim, o último jogo, né, o jogo que marcou talvez o final dessa era de ouro, foi a final do campeonato de 83, né, em que nós ganhamos do Santos de 3-0, né, com, né, o primeiro gol do Zico, o segundo do Leandro de cabeça, né, e o terceiro do Adílio de cabeça também. Aí fomos campeões de 83, e no dia seguinte o Zico foi vendido para o Udinese. Né? Então, você tem que falar... Ficou triste, presidente? Pô, muito triste, muito triste. Estou até hoje. Então, para mim, né, se eu pudesse falar de dois jogos, seria o início, né, o gol do Rondinelli, e os 3-0 contra o Santos, que terminou naquele gol de peixinho do Adílio ali. E na sua administração, nos 6 anos de administração que o senhor teve no Flamengo, um jogo mais especial que o senhor guarda no teu coração? Eu sei que tiveram muitos, mas, poxa, esse jogo foi diferente. Não, eu vou até te surpreender aqui, eu vou citar 2 também, porque teve, né, a Copa do Brasil, teve esses campeonatos todos, né, 2017, né, teve... Agora, sabe assim, o que mais me marcou foram as 2 copinhas, né? Então, 2016, em cima do Corinthians, lá no Pacaembu, o Flamengo até então tinha ganho 2 copinhas, né? Aquele time do Djalminha, Júnior Baiano e tal. Baiano esteve aqui com a gente. Né? Pois é, que ganhou lá do Juventus, até com gol do Júnior Baiano e tal. Né? Mas uma final Flamengo e Juventus, né, não é. Né? O Juventus é um time que, né, historicamente é muito inferior ao Flamengo. Né? Em 2011, né, na administração da presidente Patrícia também, aquele time que tinha, né, Rafinha, César no gol, sim, e tal coisa, né, Tomás, né, o Lucas Quintino, Negueba, o Lourinho era o Tomás. Tem o Tomás, tinha um outro loirinho também, esqueci o nome dele.
Não, Matheus Sá veio Não? depois. É, Matheus depois? Sá é 97, é. Então vai, tu continua. Que Mas você tá então muito tem- mais esperto do que a gente. Mas aquela final foi contra o Bahia, né? Também não era assim uma potência do futebol de base. Gol do Negueba. Que, aliás, encontrei com ele no mesmo dia que eu encontrei com você lá no Fui Clear, no encontrei o Negueba Que bom. e o Muralha, né? Gente boa, gente boa. Muito Não, boa. essa panela aí é antiga, né? Pois é. Mas aí nós ganhamos 2 copinhas, a primeira em cima do Corinthians, né? O Pacaembu lotado, De né? corintiano. De corintiano e a torcida do Flamengo ali no tobogã, no velho tobogã que foi demolido, né? E o Corinthians fez 2-0 no Flamengo. Eu pensei, pô, eu tô roubado aqui, né? E aí, ainda no primeiro tempo, o juiz anulou indevidamente um gol do Paquetá de cabeça, né, que poderia ser o nosso 2-1, né, mas aí veio o gol do Trindade, depois o gol do Matheus Sávio no segundo tempo, e aí nós fomos para os pênaltis, né, e ganhamos do Corinthians na casa deles, na decisão por pênalti, né, uma decisão sofrida, né, que o Flamengo perdia, o Corinthians perdia também, no finalzinho aquele gol do Patrick, né, ganhamos lá do Corinthians, ganhamos na decisão de pênalti do Corinthians e foi a minha primeira copinha, eu fiquei feliz da vida. Um ano depois que eu achei que a gente ia ganhar, porque tinha o Vinícius Júnior, Lincoln no time e tal, e coisa, a gente acabou perdendo para o Corinthians nas quartas de final. Né? Mas em 2018, com um time improvável, né? Porque os principais atletas do Sub-20 estavam jogando o Campeonato Carioca, né? Porque... E aí nós fomos jogar com um time, inclusive com a idade inferior. E esse time não vai muito longe, não. Aí passamos pela primeira fase e coisa, aí fomos ganhando. Quando foi ver... Quando chega a final contra o São Paulo, a mesma coisa, né? O Pacaembu lotado de São Paulino, na torcida do Flamengo lá no tobogã. Pô, será que é um déjà vu, né? Pois é. E o São Paulo, franco favorito. São Paulo tinha um timaço né? Pra você ter uma ideia, né? Vários desses jogadores aí que estão fazendo sucesso no São Paulo hoje, né? Estavam lá. E o time do Flamengo era aquele time guerreiro, né? E fizemos um gol de cabeça do Wendel logo no início do jogo, né? Cruzamento do PP, que é esse que está no Cuiabá. Sim. E aguentamos aquele 1-0 até o final. Eu lembro que É bom ver o olho ficar brilhando, pô. Gente, é uma maravilha. Eu estava lá no camarote, né, do Pacaembu, e no primeiro tempo, 1-0 Flamengo e o São Paulo em cima, né? E aí o presidente do São Paulo, quando deu o intervalo, ele é um gentleman, uma pessoa muito educada e tal, o presidente Leco, né? Ele chegou para mim e falou: presidente, está tudo bem aí? Você está precisando de alguma coisa? Eu falei: eu estou precisando que você tire aquele canhotinho ali que joga pela direita e tal, coisa que eu não consigo. Tá me dando muito trabalho. Era o Elinho, esse que joga no Bragantino hoje. Né? Aí ele brincou: não posso fazer isso e tal coisa. Aí aguentamos e tal coisa. E não é que o Elinho acabou se machucando no segundo tempo e saiu? Pô, mas sabe quem entrou no lugar dele? Quem entrou o Anthony. Ele está da seleção brasileira. Piorou o teu problema, mas né? No time dele tinha o Lisieiro, tinha o Gabriel Sara, tinha esses jogadores do... Tá estourando agora. Pois é. Mas ganhamos desde na raça de 1-0. Fiquei feliz da vida. Acho que foram os momentos que marcaram. Muito legal. Eu sempre fui fã da base, né? Totalmente inusitado, assim. Isso para os garotos da base, né? Tá a presença do presidente ali, né? É incrível. Que não é, assim, não é praxe, né? A maioria dos presidentes não acompanha. Na final costuma ir. Na final, mas assim... eu sempre fui, né? E agora eu já ia desde que eu era torcedor e fui para a Rua Bariri, essa história que eu contei para vocês aí. Né? Ver um time que tinha Zanata, Chiquinho do Leblon, Tinteiro na lateral esquerda, Washington. Melhor é lembrando... Ele tá melhor da cabeça do que a minha. Não, isso aí é fácil. Não, é legal, lembra o nome dos jogadores, isso a gente vê que vivia, né? Vivia o mundo. E, assim, a tua vida convergiu para você poder se entregar à aposentadoria, você poder se entregar de corpo e alma ao clube, como o senhor falou. E o momento mais triste desses... Dos meus 6 anos? Não. Isso aí. Primeiro a gente vai falar da vida inteira. De uma tristeza, uma decepção
O senhor tem 69. 69, na idade do Zico, né? 69. Nesses 69 anos como flamenguista. Dentro desse Não, a processo. gente tem muita tristeza. Quem frequenta a arquibancada tem muitas alegrias, muitas tristezas. Como é que Felizmente, marcou o no senhor? caso do rubro-negro, a gente tem muito mais alegrias do que tristezas, né? Como é que deixou o Mas- senhor triste? Poxa, essa eu fiquei triste. Sei lá, a Libertadores agora de 21, não sei, da forma que foi, ou a Copa do Brasil de 04. Não, isso me deixou muito triste, né? A coisa do Cabanhas, Poxa, eu também fiquei muito triste, mas eu não estava no Maracanã nesse dia, porque é até uma história interessante, né? Eu estava na Alemanha, eu tinha ido para Carbonexpo lá representar o BNDES, tinha que fazer uma apresentação lá na Carbonexpo, que é a feira de crédito de carbono, né, internacional, e em Colônia, na Alemanha. E o dia da minha apresentação era exatamente na quinta-feira. O jogo do Flamengo era na quarta, né? Quinta às 8 da manhã eu tinha que estar lá na feira de Colônia fazendo a apresentação. Então não ia poder ver o jogo. Não tinha jeito. Só que no domingo anterior tinha sido a final do Campeonato Carioca de 2008, né? E era o dia que eu estava viajando, né? Porque a feira começava antes, a minha apresentação que era na quinta. Eu estava viajando nesse dia e também não fui ao Maracanã, mas vi o jogo na sala VIP da Air France. E o Botafogo era favorito, né? Se bem que o Flamengo no primeiro jogo já tinha ganho, né? Mas o Botafogo tinha um time que a imprensa toda dizia que ia virar e tal. E aí na época você tinha 2 voos, Rio e Paris, né? Na Air France, né? Um mais cedo, né? E o outro mais tarde, né? Aí eu pedi a minha passagem para o voo mais tarde, porque dava tempo de eu ver o jogo até o final, lá na sala VIP, né? Senão, já pensou eu pegar um avião e não sabia quando tinha sido o jogo do Flamengo? Ficar 10 horas sem ficar lá, saber pois quando é. foi o jogo. Então eu cheguei cedo, né? E aí tinha um monte de torcedores, lá vários botafoguenses, inclusive, e tal, vendo o jogo. E começou o jogo, o Botafogo fez 1-0, foi até um frango do Bruno, né? Vocês lembram o gol do Lúcio Flávio de falta, que a bola quicou, enganou o goleiro do Flamengo. E aí o Botafogo fez 1-0, terminou o primeiro tempo e saiu o primeiro voo. Aí foram aqueles botafoguenses todos felizes da vida para Paris. Agora. Aí o Botafoguense aí. Segundo tempo, Obina e Tardelli, 3-1 Flamengo. Os caras desembarcaram. E eu fui feliz da vida para Paris. Cheguei lá na Carbonexpo sacaneando todo mundo. Uma viagem maravilhosa. Né? Pois né, cheguei lá, né, aquela coisa assim de... Pô, tinha torcedor de todo mundo, não só de clubes do Rio, mas do Brasil inteiro. Mas cheguei lá, né, na época, bicampeão carioca, feliz da vida, né? Zoei todo mundo e esse marcou, né? estava preparado para que quarta-feira nós vamos jogar com o América do México, né? Podemos perder até de 2-0 e tal, isso não é problema nenhum e tal. Aí chega no dia do jogo do Flamengo e América do México, com a diferença de fuso horário, né? O jogo que começava às 10 horas da noite aqui no Rio, isso era 3 horas da manhã lá na Alemanha. Então o jogo ia ser de 3 às 5 da manhã. E eu tendo que estar às 8 falando lá, fazendo minha apresentação lá na feira. Eu falei, não vou ver esse jogo, né? Amanhã no café da manhã eu vejo quanto é que foi e tal. E na época também você não tinha esse recurso todo de internet que você tem hoje e tal. Sim. E aí fui dormir e fiquei rolando na cama, pensando. Daí 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu lá acordado, preocupado com o jogo. Eu quero saber de uma coisa, Dante, vou ver o jogo. Aí liguei o computador naqueles sites piratas, né? Que você viu o jogo que tem um delay, o cara chuta a bola, né? Aí daqui a 2 minutos você vê se a bola entrou ou não. Aí fiquei lá vendo o jogo, aí 1-0 para ele, 2-0 para ele. Pô, já tava ruim. Gente, eu lá, aí hoje que eu não vou dormir mesmo e tal, aí 3-0 para eles, aí bateu aquele desespero, eu comecei a pensar, meus filhos estão no Maracanã, deve ter confusão e tal. E eu tendo que falar daqui a pouco, né? Aí, né, fui para
pra feira, Nossa né, senhora. sem dormir, e aqueles caras tudo que eu sacaneei lá me esperando. A volta, né? Verdade, Pois é. verdade. Pois é, então esse jogo eu não estava lá, mas eu sofri o diabo. Caramba. Não só durante aquela noite, antes do jogo, durante o jogo, e depois tive que aguentar lá, né? Isso aí é do futebol, Faz né? parte, faz parte. É. E dentro da sua... Pô, legal pra caramba, né? E dentro da sua gestão, qual foi o momento que o senhor mais se decepcionou? Até com alguém, né, que pode ter se decepcionado. Porque dentro da política existe muito disso, né? Você, às vezes, tem um caminho, você segue um caminho, e dentro daquele processo as pessoas se separam, se divergem. E a política é uma coisa que, às vezes, fica muito mal entendida para quem está de fora. Houve algum momento que o senhor... Pô, que eu tô decepcionado pra caramba, tô triste, dentro desses 6 anos em que você foi muito feliz dentro do clube e a torcida e todo mundo que é Flamengo tá vivendo, né? Tá colhendo os frutos, claro que com a continuidade do processo que você começou em 2013, né? Fernando, eu prefiro guardar os momentos felizes, tá? Claro que você tem decepções e tal, tem um presidente do Flamengo que disse uma vez que se você tiver na sua vida dificuldade em fazer inimigos, entra para a política do Flamengo. E eu, efetivamente, antes de ser presidente do Flamengo, eu nunca tinha tido um inimigo na vida. E hoje eu tenho, pelo menos aí uma meia dúzia que eu conquistei ali dentro do Flamengo. Né? Então tem coisas que são desagradáveis, né? Mas isso nunca vai me deixar abater. Né? Por exemplo, no meu último ano de mandato, abriram um processo dizendo que eu tinha roubado na venda do Paquetá. Caramba, verdade. Pois é. Mas... não escreveram a palavra roubar, mas não, isso aí é muito estranho e tal, isso tem que ser apurado, porque você vendeu abaixo da multa. Gente, abaixo da multa, 99% das transações do futebol mundial são abaixo da multa. A multa existe exatamente para você não chegar nela. Né? E o Paquetá acabou sendo vendido quase pelo valor da multa, porque teve a multa dele era 50 milhões, a gente vendeu por 35, com mais os upsides, né? Chegou a 45. Então foi praticamente o valor da multa. E mais, o dinheiro ficou todo, praticamente, para a administração seguinte. Né? E o cara estava me acusando de estar roubando naquela venda. Né? Era uma coisa tão ridícula, né? Mas, sinceramente, né? As horas assim, de alegria, os momentos, né? de alegria, de aquela satisfação por você estar fazendo a coisa certa, né? Isso supera muito qualquer tipo de decepção que você tenha, né? Com pessoas que não merecem realmente. Perfeito, perfeito. Dentro da sua administração, agora essa ideia me veio agora. O senhor falou do Paquetá. Quais foram os jogadores que tiveram uma negociação relativamente substancial para o clube? O Paquetá teve mais Principalmente o Vinícius Júnior. Foi na sua gestão, o Vinícius? Júnior, foi vendido acima da multa. Acima da multa. Vamos falar isso direto. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer, um jogador ser vendido acima da multa. Isso foi uma negociação que o Rodrigo Caetano fez assim com muita maestria, né? E ele aproveitou uma disputa que estava havendo entre o Barcelona e o Real Madrid, que todos os dois queriam o Vinícius Júnior. Né? E aí, diga-se bem, na verdade, né, o Vinícius e os empresários dele foram super parceiros, foram super corretos. Aí, viu? Né? E aí, Fred da Traffic. Da Traffic, a gente acabou conseguindo vender ele, tinha uma multa de 30 milhões, vendemos por 45. Eu nunca vi. 22 anos. Tem 22 anos de agente. Eu nunca vi isso. Você chegar autorizado, o carro custa 50. Mas eu quero pagar 55. Isso aí é mais ou menos isso, né? Porque aí chegou outro junto com você e falou: eu também quero 50. Eu dou 51, mas assim, as pessoas não sabem. Não sabem o que aconteceu. A torcida assim, não sabe o que acontece. Mas isso aí foi... Acho que é legal você dar o crédito ao Rodrigo, né? Na condução, falar dos agentes que foram importante na parceria do processo, porque normalmente o senhor falou de vaidade e a galera quer sempre trazer o mérito para si, né? E isso é muito legal, é admirável. Mas é aquela coisa, né? Não tenha nada que tenha acontecido no Flamengo que tenha sido uma decisão exclusivamente minha. Sim. Né? O presidente fica naquela função estratégica, né? Ele coordena, ele lidera e tal, ele formula, avalia, né? Mas eu não acredito nessa coisa dessa administração personalista, dizer, eu quero que faça assim e tal, eu estou mandando. Né? Isso para mim não leva a nada.
Paquetá, ó, Vinícius, teve mais alguém que foi vendido? O zagueiro, como é que é o nome dele? Não, o Que foi pro Samir. Milan. O Samir, o canhoto lá que foi para o Udinese. O Léo Duarte foi pro Léo Milan, mas já Duarte, foi, na seguinte. na administração seguinte. Foi Poxa. formado com a gente e tal. Mas teve o Vinícius Paquetá. o Jorge, que foi pro Mônaco o Jorge também. pro Mônaco. Mas as duas maiores mesmo foi o Vinícius e o Paquetá. Caraca, legal pra caramba. Muito bom. Temos que falar uma coisa importante. O senhor é candidato, né? Deputado federal. O senhor tinha sido candidato antes, né? A federal também? Em Já 2018. tinha sido em 2018, mas foi uma aventura assim, sem muita esperança, porque era um partido muito pequeno, né? Não tinha estrutura, não tinha recurso, não tinha tempo de televisão. A gente se perguntou. Provavelmente, quando terminou a eleição, vocês nem sabiam que eu tinha sido candidato. Eu sabia por ele. Eu sabia Por ele. porque eu encontrei com o senhor fazendo campanha com a Marina Silva na porta do shopping da minha família em Vilar dos Teles. Então. Quando eu estacionei o carro para trabalhar assim, falei... E você levou um susto que não sabia que eu era candidato, né? Não, eu não sabia. Não, eu vi um tumulto na entrada do shopping assim, eu falei, que porra está acontecendo ali? Aí eu levantei quando eu vi o senhor. E aí depois vi a Marina Silva e eu não Somou sabia. 2 e 2, né? E ele sempre Eu não entrei entendeu. nessa mais porque, né, eu sempre fui admirador e amigo da Marina, porque quando ela era ministra do Meio Ambiente, eu era o chefe do Departamento de Meio Ambiente do BNDES, né? Então eu aprendi, né, a admirar o trabalho dela e acabamos ficando Você amigos. estava fazendo uma caminhada ali, aí pararam no shopping Aí ali. uma vez eu perguntei para ela, o que é que eu posso fazer para ajudar a sua campanha? E ela era candidata a presidente. Aí ela veio com aquela, não, você tem que se filiar ao meu partido e ser concorrer. candidato, né? Eu não sei nem a quê, né? Mas é que foi aquela coisa assim, meio improvisada mesmo, né? E a gente fez a campanha num táxi, aí 45 dias de campanha só antes do início da campanha, eu não sabia nem aqui que eu seria candidato. Mas não me arrependo, não. As regras do jogo são essas, a gente tem que respeitar. Aprendi muito. Exatamente. Né? E agora vamos já numa outra condição, né? Com outra estrutura, com outra... já vou ter tempo de televisão, vou ter recursos, né? Para as pessoas vão ter consciência que o senhor é candidato. Isso aí, tomar... Porque tudo que o senhor fez dentro desse processo no clube tem que representar alguma coisa dentro da sua carreira política, né? Porque, assim... porque, na realidade, Fernando, assim como eu nunca tinha programado ser presidente do Flamengo, também nunca pensei em entrar para a política, não. Eu nunca fui síndico de edifício. Né? Então, só que aí você passa pela presidência do Flamengo, você ganha uma certa notoriedade, aí as pessoas começam a te estimular, dizendo, vem cá, você fez um belo trabalho no Flamengo, então, né? Por que você não tenta fazer isso na política? Né? E aí muita gente disse, pô, você agora, por que você não vai cuidar dos seus netos, rapaz? Ele está com a vida resolvida, vai se meter em política, que é aquele meio podre, que só tem falcatrua, só tem coisa errada. Né? A gente pergunta, vem cá, e o futebol também não é assim? Mas tem gente boa, sempre todo lugar tem. É assim como no futebol, que também é um meio que tem muita safadeza e tal coisa, a gente conseguiu fazer um belo trabalho, né? Por que não tentar na política também? A política está precisando de gente honesta, de gente correta, não é só aí, vamos dizer que não tem muitos, né? Mas precisa ter cada vez mais, né? Não, e honestidade nunca é demais, né? Correção nunca é demais. E, pô, que legal mesmo. A gente não sabia desse processo, porque ele sempre me perguntou, cara, Fernando, eu não entendo. Eu sempre falei muito bem do senhor. E ele falou, pô, não entendo, pô. O presidente, ele fez o que fez, aquela revolução maravilhosa, e não conseguiu entrar. E a gente não sabia que tinha sido meio assim, mais para ajudar a Marina, porque o senhor gostava, já conhecia desde a época do BNDES, mas agora vai. Agora vai. Estamos na batalha aí, né? É o nosso grande... Pelo menos eu quero que as pessoas saibam que eu estou concorrendo, né? Aí vão poder avaliar. Deve ter outros candidatos, com certeza. Tem muito flamenguista aí. Tem muito flamenguista que está olhando, que olha com carinho. Não é flamenguista, não. Tem muita 40? gente me ajudando que é botafoguense, vascaíno, tricolor e tal. E... Se metade dos flamenguistas votarem, acho que dá, não dá? Não, se botar 1%, já dá 1%. Entendeu? Presidente, a gente está se encaminhando para o fim. Foi um papo incrivelmente esclarecedor. E a gente fica até mais fã, né, de tudo que tu fez, né, do cara que tu é, desse sorriso que tá sempre pronto para dar para as pessoas. Eu sempre, quando o senhor falou, pô, Fernando, pô, cara,
fiquei orgulhoso que o senhor me conhecia, né? De tudo que eu fiz. Chegou Claro, muito ele, Tudo que eu fiz presidente. no clube. Chegou ele. Gente, eu não, Vamos aí ver. uma coisa, né? Ele quer me sacanear. Não, você tem. Não, o Fernando acho que foi um dos maiores zagueiros que passou pelo Flamengo lá na Ih, época pô, dele. como você vai falar um negócio Mas dele, o- presidente? Você vê, assim... Deixa Isso é uma coisa que eu sempre. Uma coisa que eu sempre tive foi respeito por quem está vestindo o manto sagrado. Isso aí. Né? E às vezes o cara até não é muito bom, ou está numa fase ruim e tal, mas eu, pessoalmente, eu nunca vaiei um jogador durante uma partida de futebol. Isso aí. Né? E sempre defendi, né? Às vezes o cara não está muito bem naquele dia, ou sei lá, mas é um profissional, é um cara que tem que ser respeitado, é um ser humano que tem pai, que tem mãe, que tem filho, né? E eu acho que é contraproducente. Contraproducente, Esse a palavra é tipo essa. de manifestação, às vezes até violenta. Tem gente hoje que vai jogar pedra em ônibus de clube, que invade centro de treinamento. Isso aí não leva a nada. São os bandidos, né? Pois é. Rapaziada que não tá ali para torcer, não tem essa paixão que é nutrida desde de Isso. criança por uma família. Mas voltando ao Fernando, Poxa, presidente, eu achei que você ia falar, não, eu vaiei ele, eu xinguei ele. Porra, que eu ia sacanear ele, aí eu o não vou resto... me vangloriar muito, porque não vaiei ninguém, mas jamais, ainda que eu fosse de vaiar, não vaiaria o Fernando. me respeita. Teve aquele lance... 15 assim, eu anos, falei assim, 15 porra, agora anos eu de vou pegar Flamengo, ele. pô. Tem que Isso aí. ser respeitado, né? Claro, 15 claro. anos de clube, pô. Né? Tem aquele samba, vestiu o rubro-negro não tem pra ninguém. Tá Vestiu o vendo? rubro-negro merece o nosso respeito, a nossa admiração. Presidente, a gente tem um quadrinho aqui que a gente pergunta para os nossos convidados se existe uma palavra, se existe um mantra que ele segue, que possa servir de exemplo para quem está vendo a gente, que admira o senhor, que tem o senhor como um exemplo, que a gente possa, por meio do Storycast, passar para essa galera assim, uma frase que o senhor colocaria numa camisa e andaria no meio da rua com muito orgulho. Faça a coisa certa. O resultado aparece. Rapaziada, notou? Notaram, por favor? Esqueci de uma coisa? Não. Não posso deixar de falar aqui. Presidente, como é que a gente te acha nas redes sociais? Ó, tem lá o Instagram, é Eduardo Bandeira de Melo, tudo junto, com 2 L's, né? Aí tem o Instagram, tem o Facebook. Mesma né? coisa? Mesma coisa. Em todas as redes sociais, @Eduardo Bandeira de Melo, com 2 L's. A gente encontra o presidente, consegue ver um pouquinho do histórico. Aí por Vai lá poder eles vão acompanhar. achar o WhatsApp, Ah. né? Vai ter lá Achar tudo que a gente está fazendo, tudo as isso aí, agendas e tal. Tudo que vocês quiserem saber sobre esse processo político do presidente, esse caminho até a Câmara, né? Vamos lá? Câmara dos Deputados de Brasília. Você encontra nas redes sociais do presidente. Nem sei se a gente pode fazer campanha aqui, acho que não pode, né? Então vou ficar Já quieto. começou. Já. Já começou. Então, para encontrar você doido, AnselmoPaiva.vm. para me encontrar, @Fernando.04Santos. Fala, Iberê. @Carlos Iberê. Carlos Iberê, não tem como errar, né? Vai lá, Patrick. @conteúdo visual. Malandro, tá fazendo propaganda. Perguntei o teu, safado. Mas tá valendo. E o Instagram e o Storycast é @Storycast no YouTube. Compartilhe, clique no sininho para ativar as notificações. Se inscrevam no canal, que pra gente é importante pra caramba. Compartilhar, passar para as outras pessoas, para quem a gente gosta, até para quem a gente não gosta, para que melhore, né? Para ver se a gente venha a gostar em algum momento. Conteúdos como esse, histórias incríveis como essa de construção, história de família, de amor de verdade por uma instituição que faz com que ela alavanque e esteja do jeito que está daí para muito, né, presidente? Estou esquecendo alguma coisa, galera? Pode Perfeito. pedir a frase. Ah, caraca! Pô, tá vendo? Eu tava tão compenetrado aqui no presidente que eu esqueci. Vamos falar o quê? Que frase a gente vai colocar? O presidente mais importante da história do Flamengo. Você que nos acompanhou até aqui, coloca nos comentários, por favor, o presidente mais importante da história do Flamengo. Falou? Ou melhor, para valorizar o que ele diz de equipe, a gestão mais importante da história do Flamengo. E a gente vai saber que você nos acompanhou até aqui. Galera, um grande beijo para vocês. Foi um prazer. Fomos. Obrigado.
Oba, oba, galera! Se você quiser ver mais dos nossos cortes, clica aqui. Se você quiser acompanhar o episódio completo, clica aqui. E se inscrever, deve estar em algum lugar aqui embaixo. Clica nesse lugar que está escrito inscreva-se e inscreva-se no nosso canal. Conto com você.